Fala pessoal, sou o Fernando Pavani e estou aqui hoje gravando o 10º episódio das Pavanadas. 10 episódios se passaram desde aquele primeiro episódio onde eu estava com o tique apertando a ponta da caneta, estava com os restos mortais da minha avó de cenário, com o celular escorado numa garrafa e cortando a minha cabeça no enquadramento da câmera, que continua não sendo bom, estou acompanhando aqui, mas muita coisa se passou desde então. Mudei o cenário, aprimorei alguma coisa e outra. Agora já tem um cenário próprio para isso. Fui ainda para aquela garagem escura, que foi motivo até de uma sátira do Badolato, foi um grande impulsionador aí no número de inscritos e de visualizações. Né? Mas hoje, no 10º episódio, eu quero agradecer alguém que tem muito a ver com o tema desse 10º episódio. Eu quero agradecer aos golpistas da internet, porque se não fossem eles, talvez esse canal não existiria, né? Claro, o quadro das Pavanadas foi um quadro que eu trouxe depois, mas para quem não sabe, provavelmente quase ninguém saiba, eu quando comecei esse canal em 2000 queria trazer um complemento aos anúncios para que eu deixasse publicadas as fotos, publicado o material, né, do vídeo, e que além daquilo que já passou por mim, fazendo uma espécie de um portfólio daquilo que eu vendi, também serviria como para um ilustrativo da qualidade daquilo que estava sendo oferecido, da qualidade ou da falta de qualidade, como eu mostrei o vídeo dessa Paraty, né? Claro, pincelei alguns carros mais interessantes, mas é isso, né? Carros que a minha ideia era vender à distância, carros que dificilmente ficariam aqui no Rio Grande do Sul. Todos eles vieram para o canal, a gente produziu algum material para que os golpistas não pegassem esses vídeos, né? Tinha na época uma proliferação grande de golpistas, e para que eles não ficassem replicando esses vídeos, anunciando os carros bem mais barato, como acontece ainda hoje, né? Eu quero relatar dois casos aqui que eles têm uma semelhança muito bacana entre eles. A semelhança está no resultado daquilo que eu entendi ser, né? E casualmente tem a ver com o primeiro e com a última tentativa de golpe que eu me envolvi na vida, né? Claro, logicamente sempre talvez como uma vítima, né? Uma possível vítima, né? Mas foi em 2018, talvez, que eu descobri aquele golpe do intermediário. Esse golpe do intermediário funciona da seguinte forma: liga uma pessoa, entra em contato com o teu anúncio de um carro de uma grande rotatividade, né? E essa pessoa diz que precisa entregar esse carro numa dívida, precisa entregar num negócio, né? Vou entregar num terreno e tal, e eu entregaria esse carro para um valor bem maior do que aquele que tu pede. Então vamos supor que aqui a gente está tratando de um carro de 50 mil reais, né? Eu vou entregar esse carro no negócio de um terreno, eu vou entregar como uma questão trabalhista para um funcionário, só que por um valor bem maior do que os 50 mil. Então eu vou mandar a pessoa ir olhar o carro, e tu não me manda as fotos que eu vou encaminhar para ele, e se ele se interessar, vai aí olhar o carro, e tu não fala para ele o valor que eu estou te pedindo. E às vezes, né, o vendedor acha que está fazendo um baita negócio, tipo, vou vender o carro, tal, né? A pessoa pega as fotos que tu enviou, produz um outro anúncio, né? Nessa primeira ocasião ela até agiu diferente, não era bem popularizado esse golpe, mas ela produz um outro anúncio e aquele carro de 50 ela começa a oferecer por 35, 38, algo que é uma esmola demais, mas não a ponto do santo desconfiar, né? É uma boa esmola. Tá? Nessa primeira vez, o carro em questão era um Corolla XRS, na época valia 58 mil reais e o carro estava sendo oferecido por 48 mil reais, que era muito atrativo. Mandaram as fotos. Na verdade, eles ligaram para uma loja onde eu colocava os carros à venda lá e eles disseram: olha, nós não estamos nas compras, mas o Pavani está nas compras, vou passar o teu contato para ele. E me passaram: tu tem interesse num Corolla assim, assado? Eu digo: claro que eu tenho, né? E liguei para o golpista e o golpista disse: olha, esse carro está em Santa Cruz do Sul. Eu digo: beleza, eu quero olhar esse carro. Tá, esse carro é um sobrinho meu que está com ele, esse sobrinho está me devendo um dinheiro,
né? E se eu falar que eu estou te vendendo o carro por esse valor, ele não vai querer entregar o carro de forma alguma. Então tu chega lá e não comenta o valor. Ele fala, não, beleza. Eu tenho quem veja o carro lá e ele me dando aval, a gente avança na negociação. Né? E vamos trabalhar aqui com nomes hipotéticos, né? O meu sobrinho lá é o Tiago. Né? E eu pedi para um amigo meu, que aí eu não é o nome hipotético que eu vou falar, eu pedi para o meu amigo Daniel Petri. Inclusive, não sei se o Daniel Petri assiste, se não assiste, ele vai assistir esse vídeo aqui forçadamente. Já deixo o agradecimento, Petri, um amigo de longa data aí. Mas eu pedi para o Daniel ir olhar o carro. Né? Então vamos lá, o vendedor do carro, a pessoa que estava com o carro se chamava Tiago, e o vendedor do carro se chamava, ou melhor, o golpista se chamava Paulo. Tá? Nomes hipotéticos. Né? E o Daniel foi lá olhar o carro, só que o vendedor olhou para ele e disse, cara, tu que é o Paulo? O Daniel disse, não, eu sou o Daniel. Olhou o carro, aprovou o carro, me ligou e disse, ó, Pavani, achei legal o carro, muito interessante, tá de fato bem inteiro, mas eu achei estranho esse começo de conversa. Eu digo, mas como assim, o cara não conhece o próprio tio, né? O Daniel regula de idade comigo, na época nós os dois éramos ainda mais novos, né? Então como que o cara não conhece o próprio tio, que é alguém que ele está devendo uma importância de 50 mil reais ou mais, né? E aí, na ocasião, eu fiz o que eu acredito que todo mundo deveria fazer, e agora se não faz, se alguém não faz, eu já entendo que não faz, né? Mas eu catei o anúncio do carro na internet, achei o carro anunciado por 58 mil, e liguei para o vendedor e disse, opa, tudo bem, tudo bem. Cara, é o seguinte, eu sou Fernando Pavani, resido em Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul, e vi o anúncio do teu carro. Existe alguma possibilidade desse carro ser vendido a 48 mil reais? Não, nenhuma. Então eu digo, não, porque acho que estão usando o teu carro para dar um golpe. Assim, assado, não foi uma pessoa e olhar o carro hoje, foi, não, essa pessoa foi a meu pedido, uma pessoa honesta tal. E o cara ficou meio ressabiado e tal, mas vamos guardar essa história porque depois eu quero contar o que ela tem em comum com a outra história, que é um golpe bem semelhante, né? E um amigo meu, lojista, entrou em contato comigo e disse, Pavani, achei um Golf aí na tua cidade, e esse carro muito interessante, tá com baita preço, olha aqui as fotos que eu tenho do carro. Aí mandou as fotos, eu olhei, achei estranho, digo, olha cara, a princípio isso aqui não é na cidade. Mas dentre as fotos tinha foto de um documento de um Golf Sportline branco. Peguei o nome do documento ali, joguei no Facebook, uma pesquisa simples, e vi que lá tinha uma pessoa que tinha anunciado um Golf Sportline branco. Ela era proprietária de uma loja de luminárias aqui na cidade. Eu digo, cara, isso é golpe. Mas será, Pavani? Eu digo, com certeza. Peguei, achei o anúncio do Golf, né? Liguei e disse, olha, é o seguinte, existe alguma possibilidade de tu estar vendendo esse carro? Na ocasião eu não me lembro, mas era tipo uma proporção tipo 48 e 35, algo assim. Existe alguma possibilidade de tu estar vendendo esse carro a 35? Não, de forma alguma. Inclusive eu estou com esse carro quase vendido por 48 mil, porque tem um cara de Porto Alegre e tal. Eu digo, cara, então a questão é a seguinte, esse cara não existe, ele está tentando te dar um golpe e tal. Não, como assim? Então, não estou te entendendo. Pá, desligo na minha cara. Eu digo, não, agora eu sou um pouco teimoso, eu gosto da confusão. Eu digo, não, agora eu vou elucidar essa história. E entrei em contato com a pessoa de novo, né? Aí a pessoa não me atendeu e tal, e eu liguei para a empresa e digo, olha, conversei com a esposa dele e digo, olha, é o seguinte, vocês estão falando de uma pessoa que reside na cidade, passo o meu endereço residencial, se vocês quiserem vir aqui para eu explicar o que está acontecendo com essa história, né? Mas é o meu dever alertá-los sobre o que está acontecendo, né? E nessa ocasião eu sempre alertava quando eu via que alguém tinha algum anúncio clonado e tal, sempre alertava para evitar esse tipo de inconveniente, né? Por quê? Porque eu não fazer isso eu considero ser um egoísmo da minha parte, e a pessoa ignorar isso é um egoísmo e uma sujeira da parte dela, além de ser uma burrice, tá? Eu acredito que quando a gente, inclusive eu já ouvi casos assim, né? Se alguém pegar o meu carro
e usar para esse tipo de golpe e tal, daqui a pouco o comprador consegue até, o comprador e vítima do golpe consegue até me arrolar num processo judicial e grampear o carro lá. Não sei precisar a veracidade dessa informação, porque o meu jurídico está mais preocupado em censurar minhas cagadas do que informar sobre isso, mas em se tratando de Brasil, eu não acho nada absurdo pensar que isso seja possível, né? Então a pessoa fica com o carro grampeado lá um tempo, enquanto o golpe está sendo discutido judicialmente contra uma pessoa que, sei lá, eu tá às vezes até presa, né? E logicamente contra um carro meu, né? Eu não permito que isso aconteça, porque, né? Se o como é que é o nome do cara? O Kalashnikov ficou chateado porque o experimento dele, né, aquela AK-47, o experimento não, a invenção dele, a AK-47 foi usada para matar muita gente, né? Imagina numa proporção muito menor eu ficar preocupado que meu carro foi usado para golpe, né? Só que, né, o recado que eu tenho aqui não é só informar sobre esse golpe, que é cada vez mais frequente, né? Inclusive, depois clonaram o anúncio do Fiat Stilo que a gente mandou lá para o Project Cars. Né? Mas esses dois golpes aí, esses dois casos que eu mencionei, que casualmente foram o primeiro e o último, que eu tive um envolvimento maior, assim, quando eu informei os proprietários sobre isso, a reação deles foi a mesma, né? Que eles disseram, não, eu não cairia nisso, não, capaz, eu só ia entregar o carro com dinheiro na conta, não, eu não ia fazer isso, tá? E aí dá vontade de dizer, mas o idiota, até o presente momento, tu tava faceirinho achando que tinha um cara lá comprando carro para entregar numa dívida e tu tava quietinho a respeito dos valores, né? Esse segundo cliente do Golf, inclusive, ele foi lá em casa, ele e a esposa, e eu expliquei para ele a situação. Eu digo, olha, a pessoa que queria comprar o carro de vocês não existe, ela ofereceu esse carro bem mais barato para uma outra pessoa, tal. Expliquei pormenorizadamente a situação. E mesmo assim ele não estava entendendo, ele estava dizendo, não, mas vem cá, quem é o tio de quem? Eu digo, cara, ninguém é tio de ninguém, cara. É um golpista que está dentro de um presídio, está na periferia de uma cidade, dentro de uma salinha, passando trote e clonando anúncio, né? Aí nada, mas eu não ia entregar o carro. Eu digo, cara, tu não entendeu até agora como que o golpe funciona, entendeu? E ainda que tu não fosse entregar, porque alguém sai lesado, né? Ou a pessoa que pagou e não recebeu o carro, ou a pessoa que está acreditando no golpista e passou o carro para esse terceiro no cartório. E aí que eu acredito que o carro ele possa ser arrolado dentro de um processo, né? E a isso, cara, eu não sei exatamente a que atribuir, né? A gente diz que todo dia, é uma frase que a gente vê diariamente, eu já condenei essa frase aqui, mas diz que todo dia sai um trouxa, um esperto de casa, né? Mas eu acho que a principal forma de evitar cair no golpe primeiro pensar sobre aquilo que está sendo oferecido. Semana passada um amigo meu entrou em contato comigo e disse, Pavani, tens alguém em Ponta Grossa, no Paraná? Porque me ofereceram uma Honda Bis 2022 novinha, com 1.800 quilômetros, e a FIP dela é 16 mil e eles queriam 9 mil. E se eu não mandasse por cegonha, se eu fosse retirar lá, eles fariam por 7,5. Cara, isso não existe em lugar nenhum. Né? Ninguém topou uma Bis 2022, ninguém topou entregar uma troca por 9 mil reais, entendeu? E ainda que seja assim, qualquer pessoa hoje tem o discernimento de ir numa loja e oferecer o carro por isso. Então os milagres não existem, né? Tem também aqueles golpistas do meio dos carros antigos, que eles e aí a gente do meio, né? É importante frisar isso. Eu tenho uma forte suspeita que é gente do meio, que é gente que tem um vasto arsenal de fotos e que vai publicando fotos de Mavericks que foram vendidos há 20 anos atrás, 15 anos atrás, carros que foram resgatados, cujas fotos não estão mais publicadas na internet. É gente que sabe o que vale, né? Maverick GT, Fusca Oval Window, são pessoas que sabem o que estão vendendo e que oferecem e sempre tem algum incauto, para não dizer algum esperto, que vai lá e deposita um sinal para garantir o negócio e tal. Então eu acredito que isso mexe muito com o psicológico da pessoa, fica naquele afã de, não, eu vou aproveitar essa barbada e tal, e quando vê, tá se ferrando.
né? Então, aqui nesse 10º vídeo, meu agradecimento aos golpistas que proporcionaram que esse canal hoje fosse possível, né? Me ajudaram a moldar também a forma de trabalhar. Então, hoje eu produzo o material dos carros, publico o anúncio já com as fotos, e o que tem de foto é aquilo ali, e também os vídeos já são produzidos e upados aqui no YouTube, e se quiser vídeo, é aquilo ali, quando muito uma chamada por vídeo para que atestem a qualidade do carro, né? Então, hoje tenho aqui dois patrocinadores, né? Um Volvo 98 que está anunciado no canal e eu resolvi colocá-lo à venda aqui no quadro. E o Altos Papos Podcast, um podcast, acredito que regional, que o Alex, um amigo nosso, criou aí. E eu tive a honra de ser convidado para a gravação do primeiro episódio. A gente teve uma conversa lá de 1 hora. Foi uma conversa gravada, não foi publicada ao vivo. O Alex tinha medo daquilo que eu poderia vir a falar e agiu dessa forma, mas tão logo seja divulgado, eu vou compartilhar o link, inclusive aqui no canal, para que a gente tenha vocês assistam esse vídeo, que foi uma conversa bem legal, fluiu bem, de uma forma bem espontânea, né? E que é muito diferente quando a gente está conversando com alguém, quando eu tô aqui, eu, que nem um idiota, olhando para a câmera e tal. Daqui a pouco as pessoas passam ali, tô eu sozinho aqui, gravando o vídeo. Mas é isso, queria agradecer a audiência de todos, né, alertá-los para não caírem em golpes, e se cogitarem comprar alguma barbada irresistível aí, pensa que se existe uma melhor forma de jogar seu dinheiro fora, comprando meu Volvo 98 aí. Tá certo? Valeu, pessoal. Obrigado.